João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que essas, porque eu vou para meu Pai. Amado Criador, nós desejamos a cada momento usufruir das bênçãos que nos pertencem, pois o Senhor já as tem preparado, então nós precisamos usufruir de cada uma delas. Ajuda seu povo enquanto nós falamos tua palavra, derrame sua unção para que todos nós venhamos aprender com amor e dedicação esta verdade, para a sua glória. Amém. Amém. Eu quero comentar mais uma vez sobre o título bem conhecido, mas vamos ter mais esta meditação. Maiores obras. Perguntas e respostas número 3, parágrafo 87. A quinta pergunta eles fizeram, irmão Brano, por favor, explique. As pessoas estão dizendo que o irmão Brano é mais do que um homem, ele pode criar. E Jesus pôde parecer exatamente com o irmão Brano. É uma pergunta. Aqueles dias do profeta. E a resposta ele deu. Agora deixe-me. A pessoa disse isso. Seja quem for, eu não conheço. Mas eu sou seu irmão. Bem, Jesus é o seu Salvador. Eu não posso ser o seu Salvador, pois Ele já te salvou. Agora você está tão perto para ser a verdade aí, e ainda tão longe da verdade. A pessoa que disse isso, a esta pessoa, agora é somente uma reticência. Para mim parece ser caligrafia de mulher. Uma caligrafia muito bonita. E eu diria que isso seria caligrafia de uma mulher, não é mesmo, irmão Kevin? Não acha você que esta é a caligrafia de uma mulher? Uma linda caligrafia. E eu não sei de quem é. Veio? 88. Pergunta e resposta número 3. Agora, irmão Bran, poderia Jesus parecer como você? Ou seria Jesus? Ou algo assim? Em um sentido da palavra, isto é exatamente a verdade. Agora a pessoa precisa tomar o sentido certo da palavra. E no outro sentido da palavra,
é o anticristo. Esta é a diferença entre o certo e o errado. Para fazer de mim, William Marion Branham, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, seria anticristo. Bem, pois aquela pessoa do Senhor Jesus está sentada à destra da majestade no alto e virá outra vez em grande poder e glória. Mas desde que sua vida, que estava nele, esteja sobre mim e sobre você que o tem, é exatamente a verdade. E você se torna Cristo. Amém? Então, isso é para ver a diferença. Cristo é o seu Salvador. William Branham não é seu Salvador. As pessoas podem ver a diferença tão fácil. O batismo tem que ser em nome de Jesus Cristo, porque é em nome do Salvador. O batismo não pode ser em nome de William Branham, como fizeram esse batismo lá no tempo de irmão Branham. Estava errado, porque William Branham não é Salvador. Quem é seu Salvador é Jesus Cristo. Agora, se você conseguir ver Jesus Cristo em William Branham, esse é o lado certo. Mas se você disser que William Branham é o Senhor Jesus Cristo, aí está errado. Aí é anticristo. Bem, vamos aqui estudar um pouquinho o que ele diz. Recordo de minha mensagem sobre o Messias? A palavra Messias significa o ungido. Agora, vocês são. Se vocês têm o Espírito Santo, você se torna o ungido. Bem? Então, existem todos os tipos de ungidos. Agora, observe. Se isto é a Bíblia ungida, muitos deles são ungidos. Vê, toda coisa é uma grande aglomeração. Todas as espécies de mistura de Satanás, com toda a sua astúcia, entra e personifica isto, somente ao ponto, quase até ao ponto. Há somente uma maneira pela qual você pode estar absolutamente certo, examinando palavra por palavra, palavra por palavra. Esta é a única maneira pela qual você pode. 91, perguntas e respostas, número 3. Eu vou ler até o 95. Mas para mim, uma pessoa, William Branham, ou qualquer outro homem ou mulher, para ser o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, isso é um erro. Diz tanto para ele como qualquer outra pessoa, para ser o Salvador Jesus Cristo, então isto é um erro. Isto tem que ser anticristo. Mas para ser ungido com o seu Espírito, o qual traz sua própria pessoa, da sua vida para você. Este foi um tipo tão bonito em Elias e Eliseu. Guarde bem que nós temos que falar um pouco sobre Elias e Eliseu. Quando Elias foi tomado, Elias, o velho profeta, indo para casa, ele estava cansado e esgotado, e lá havia uma carruagem do lado de lá do rio, para levá-lo para casa, com cavalos de fogo. E observou você então, quando Elias e Eliseu atravessaram o rio, a escola dos profetas estava lá em cima, observando. E Elias tomou o seu manto, tocou no rio, e quando fez, ele dividiu. E ele atravessou. Ele disse ao jovem profeta: para que está você me seguindo? O que você deseja? Toma Cristo e a igreja. Por que você está seguindo a Cristo? O que você deseja? Eliseu atrás de Elias.
Irmão Branham mostra que Elias e Eliseu também é o tipo. Cristo é a igreja. Então, se a igreja está seguindo a Cristo, como Eliseu seguiu Elias, e naquele tempo, o irmão Branham mostra que aquele tipo era Elias, que estava fazendo aquele trabalho, e que era Cristo. E a igreja é o Eliseu. Agora, a igreja precisa de porção dobrada para fazer o trabalho, porque ela não consegue fazer o trabalho apenas com aquilo que Elias tinha. Ela precisa de porção dobrada. Eliseu precisava de porção dobrada. Por isso Elias diz: você está me seguindo, o que é que você deseja? Ele disse: que uma porção dobrada do seu espírito venha sobre mim. Uma porção dobrada daquele profeta poderoso venha sobre mim. Ele disse: oh, dura coisa pediste. Porção dobrada. Não é fácil. E se a igreja pede, ela tem porção dobrada. Mas vamos mostrar aqui onde está estas maiores obras. Dura coisa pediste. Se me vires quando eu for tomado de ti, então isto virá sobre você. Então você pode imaginar como ele ficou de olho no profeta. Eliseu ficou de olho no profeta. Se você der uma parada assim, será que Eliseu dava para dormir? Ele tinha que estar de olho no profeta Elias. Se me vires, você quer poder, porção dobrada, mas você tem que me ver ser tomado de ti. Isto é, ser tomado e de uma forma certa. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque eles pensavam, quando Elias foi tomado, muitos ali por perto, eles creram diferente. Eles disseram: não, vamos procurar a Elias, porque ele pode ter caído em algum monte por aí. Ele está em algum vale. Ele foi arrebatado. Havia um testemunho. Eu vi ele subir. Mas os demais diziam: vamos procurá-lo. Eliseu não precisava procurar Elias. Eliseu viu Elias da forma correta ser arrebatado, ser tomado dele. Se a igreja, se os crentes hoje conseguissem ver que o nosso Elias, William Branham, foi tomado na hora certa, com tudo completado, realizado. Se você ver isso, você vai receber porção dobrada. Mas se você não conseguir ver e pensar que William Branham tem que voltar para fazer alguma coisa, ou pensar que o sétimo selo ainda não foi revelado, você não viu Elias. Quando o irmão Branham foi tomado, saiu da terra, você não o viu. Então você não receberá porção dobrada. Para receber porção dobrada, Eliseu tinha que ver Elias sair, e Eliseu viu. Mas aqueles profetas ali por perto, os filhos dos profetas, eles disseram: vamos procurar Elias, ele deve ter caído por aí. Pensa bem se Deus toma um homem no carro de fogo e deixa ele cair em algum lugar. É o que eles pensam também do ministério do irmão Branham. O irmão Branham, ele fez um grande ministério na terra, mas ele precisa voltar para fazer isso, fazer aquilo. Isso é não ver o ministério de Elias. Se me vires quando for tomado de ti, então porção dobrada do meu espírito descerá sobre você. Eliseu viu, os filhos dos profetas não viram. A esposa verdadeira de Cristo vê este ministério. E ela não vê parcialmente, porque quem vê parcialmente não viu. Você tem que ter uma segurança
que você viu a terceira etapa do profeta concluída. Você tem que ter a segurança que você vê nas mensagens os 7 trovões revelados. Você tem que ter segurança que você vê na mensagem o novo nome de Jesus Cristo. Estas coisas dá para abalar muita gente. Mas se não ver isto, então não receberá porção dobrada. Porção dobrada é para quem vê isso daí. Se me vires quando for tomado de ti. Estou fazendo esta aplicação aqui para vocês notarem o que o irmão Brana explica com respeito a maiores obras. Porque se a igreja, durante todo esse tempo de quase 2000 anos, ela vem fazendo obras maiores, e antes da terceira etapa, irmão Brana dizia que fazer obras maiores seriam mais coisas que você realiza. Por quê? Porque o Senhor Jesus fez até a ressurreição. O que é fazer mais? Maiores obras. Mas depois, quando tudo foi mostrado para o irmão Brana, ele mostrou para nós as maiores obras, onde estava. Que não estava apenas em fazer, se Jesus fez 3, a noiva fazer 6. Se fez 4, a noiva fazer 8. Não. Aí vai mostrar da forma correta. Porque se me vires quando for tomado de ti, então você receberá porção dobrada. Meus irmãos, nós precisamos vir na igreja. Mas tem uma coisa, nós temos que ver. Nós temos que ver o Elias que foi tomado de nós. Temos que ver que ele foi tomado e fez todo o ministério. Elias foi tomado e revelou 7 selos. Elias foi tomado e revelou 7 trovões. Elias foi tomado e deixou claro ali dentro das mensagens a revelação do novo nome. Agora, se eu colocar isso para você apenas em pontos para vocês verem, a festa das trombetas, irmão Brana explica sobre isso. Hoje tem se cumprido esta escritura, tradução de Goiânia, irmão Brana fala sobre isso também, que assim como veio o Messias e manifestou para judeus e samaritanos lá atrás, há 2000 anos atrás, que agora a manifestação messiânica seria para os gentios. Porque os gentios não tiveram oportunidade há 2000 anos atrás. Jesus proibiu. Vocês não entram na casa dos gentios, somente nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas vocês não entrem na casa de gentios. Então havia uma proibição para que o gentio não recebesse naquele dia o Messias. Porque aquele dia era dia do Messias para os judeus e o samaritano, que é médio judeu e gentio. Mas no último dia, quando Cristo manifestasse, São Lucas 17, 26 a 30, seria o nosso dia. O dia de nós podermos ver a manifestação do Messias no nosso tempo. Gente, as pessoas não podem perceber que lá atrás o Messias chamou Jesus Cristo. E aqui o Messias chamou William Branham. Eles não podem ver isso. Você não pode dizer aqui que o William Branham é seu Salvador, mas que ele é o Messias, o Cristo, o ungido. Você pode dizer, o profeta diz aqui. Aí você pode dizer, por quê? Olha, como o Pai que é Espírito ungiu o Messias, Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo voltou à forma de Espírito e ungiu o Messias para os gentios, o William Branham. Amém? Agora, de um lado, ele não é aquele Messias dos judeus. Não.
aquele Messias dos judeus é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Messias aos gentios, que veio para cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7, São Lucas 17, 26 a 30, Mateus 17, 11 e outras escrituras. Malaquias 4, você vai encontrar Apocalipse 3, verso 14 a 22, ele vem para cumprir esses dias. Então, aqui está o ministério messiânico para os gentios. Amém. Mas é para quem vê o ministério concluído. Você sabe que os judeus não viram que Jesus tinha concluído o ministério, mesmo eles ouvindo lá na cruz: tudo está consumado. E o povo que crê em William Branham também não tem visto a coisa correta, mesmo lendo a Bíblia em Apocalipse 10, de 1 a 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, consumou, acabou o mistério. Lá é de salvação, aqui é de abertura do livro da salvação. Você é salvo com um livro fechado por 7 eras da igreja. Mas quando terminou as eras da igreja, Deus veio e abriu o livro para nós. Deus veio, ele tinha que descer do céu. Ele desceu do céu, pisou na terra e no mar. Estava em William Branham para abrir o livro para nós. Para William Branham, quem abriu foi Cristo, o anjo forte, o Cordeiro. Foi ele quem abriu, mas para nós era o sétimo anjo que pregou e abriu para nós. Tem que ser posicionada essas coisas. Mas se a pessoa não puder ver obras maiores, as pessoas dizem: olha, Jesus é meu Salvador. Irmãos, na verdade é de arrepiar. Mas hoje, depois que Jesus veio, manifestou em William Branham, revelou os selos, revelou os trovões, e você só crê que Jesus é seu Salvador, você está perdido. Porque Jesus te salva com a mensagem que Ele revela no dia que você vive. Não é basear sua fé há 2000 anos atrás, não. Ele quer ver se você consegue ver o que Ele fez no dia que você vive. Os luteranos estão agarrados na mensagem de Lutero de 500 anos atrás. Os wesleyanos de 300 anos atrás. Os pentecostais de 100 anos atrás. E os da primeira e segunda etapa estão de 50 anos atrás. Agarrado numa coisa que não pode te salvar. 50 anos atrás, salvou lá atrás, mas Deus está te salvando agora com a mensagem que Ele mandou a sua esposa pregar. Reis, profetas. Agora você pode pregar para todo mundo, povos, nações e línguas, porque o profeta já pregou. Agora é o nosso ministério, temos que concluir esse ministério aqui na terra. E a pessoa diz: eu creio na mensagem de William Branham que ele pregou lá atrás, mas no que esse homem está explicando hoje eu não creio. Foi o mesmo que falaram para William Branham, foi o mesmo que falaram para João Batista, foi o mesmo que falaram para Lutero, que falaram para Wesley e para os pentecostais. É a mesma coisa. A mensagem salvou no seu dia. A mensagem era o Espírito Santo em porção no seu dia. Mas no dia da terceira etapa de William Branham, a mensagem era a plenitude do Espírito Santo sobre o povo. A mensagem. E hoje você tem que saber que a mensagem da esposa de Cristo terá noivo um ministério antes do rapto. Sim, é o ministério da hora. Perguntas e respostas sobre os selos. É o ministério da hora. Então esse ministério é que tem que te informar essas coisas. É aí que você tem que ver onde Deus está hoje. Que você pega e começa a contar muito testemunho de William Branham de 50 anos atrás, mas você esquece de contar o testemunho dos selos. Da terceira etapa. O povo hoje sai contando que o irmão Branham curou, o irmão Branham fez isso. Mas daí foi a primeira e segunda etapa, gente.
Cadê um homem que sai contando? William Branham cumpriu o Apocalipse 10:7, revelou os selos para nós. Não ficou um para trás, nem 1/1000 do 7º selo ficou para trás. Está tudo revelado. Não está tudo cumprido, mas está tudo revelado. Porque para terminar o 7º selo, nós temos que sair da terra. Amém? A festa das trombetas, 232? Amém. Olha, eu creio que isso daqui é luz. Se a pessoa não conseguir ver as maiores obras do ministério de William Branham, foi quando ele estava curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Aquelas são as maiores obras da primeira e segunda etapa. Mas as maiores obras da terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Não existe obra maior. As pessoas não podem enxergar, mas não tem obras maiores do que a revelação da palavra, um livro selado por 2000 anos para os gentios e uma Bíblia selada por 6 milênios para o mundo inteiro. Ninguém podendo nem olhar para esse livro. Aí nos dias de William Branham, o livro já vem aberto para nós, escancarado para nós. E você quer ver a maior blasfêmia, diz William Branham, é não crer no que Deus está fazendo agora. Agora que o livro foi revelado nos dias de William Branham, já foi revelado. Aleluia. Amém, amém. Olha, o 92 da perguntas e respostas, número 3. Este foi um tipo tão bonito em Elias e Eliseu. Quando Elias foi tomado, Elias, o velho profeta, indo para casa, ele estava tão cansado, esgotado. Olha, para levá-lo para casa, no carro de fogo, observou você. Elias tomou o seu manto, tocou no rio, e quando fez, ele dividiu, ele atravessou, e ele disse ao jovem profeta: para que você está me seguindo? Durante as eras, Jesus podia perguntar: para que vocês estão me seguindo? Nós queremos porção dobrada do que estava sobre ti, que deu força para morrer no Calvário. Queremos porção dobrada. Aí ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o irmão Branham diz aqui nessa mensagem mesmo que era Deus dividindo ele mesmo para a igreja em fagulhas. Ele dividiu, Deus dividindo a si próprio para a igreja, incendiando a igreja. E a igreja, eu quero fazer maiores obras. E veio curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, coisas maravilhosas. Mas ainda ninguém tinha cumprido São João 14:12. Ficou 7 eras da igreja, 2000 anos, muita gente abençoada, muita gente com dom, curando, expulsando demônio, ressuscitando mortos, mas não fez maiores obras. Aleluia. Vamos mais? 93. Ele disse que uma porção dobrada do seu Espírito venha sobre mim, uma porção dobrada daquele profeta poderoso venha sobre mim. Então uma porção dobrada de Cristo que morreu no Calvário venha sobre mim. Vem no Pentecoste, ungiu a igreja como Filho de Deus durante todas as 7 eras. E agora Deus pega e manda outro. Ele disse: dura coisa pediste, se me vires quando eu for tomado de ti, então isto virá sobre você. Então você pode imaginar como ele ficou de olho no profeta, como você tem que ficar de olho no profeta, de olho na mensagem que ele pregou, para você entender estas coisas. 94, pergunta e resposta número 3. Agora, naquele dia, escuta, naquele dia, aquele profeta era a palavra, pois ele era a manifestação da palavra para o mundo. Vem! E ele sabia que lá teria um maior ministério que viria, porque ele requereu uma coisa maior. Eu quero porção dobrada. Então o ministério ia ser maior. E quando Jesus estava aqui na terra, ele era o Elias. Agora, as pessoas têm que entender que o irmão Branham está pregando sobre tipo. Ele era o Elias, porque a igreja é o Eliseu.
E quando Cristo estava na terra, ele era o Elias. Estas coisas que eu faço, vós também as fareis, maiores que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Agora, como que você fará isto? Observe-o. Quem é ele? A palavra. Tem gente que diz, eu creio em Jesus, mas nessa palavra que vocês pregam eu não creio. Você não crê em Jesus coisa nenhuma, porque Jesus é essa palavra. O que Jesus é? A palavra. E que palavra? A palavra de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, de Brana e da esposa hoje. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Só que eles ficam assim, não, eu creio em Jesus. Palavra de 2000 anos. Isso é Jesus histórico. William Branham veio e pregou uma mensagem levantando e tirando-o da história. E para tirar Jesus da história, precisava de um outro ministério messiânico, como teve lá atrás, e maior do que aquele. Porque isso é a Bíblia Sagrada, São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Maiores obras. Você vai brigar com Jesus? Então, Jesus, quem pode fazer maior que o Senhor? Ele diz, não, se você vê o homem que eu mando nesse dia para fazer, se você crê nele, você está crendo em mim. É Jesus falando comigo e com você assim, ó. Eu já estou dizendo que tem aquele que crê em mim que vai fazer a obra maior do que eu faço. E eu não importo que ele faça maior do que eu faço, porque no meu tempo na terra eu não podia fazer mais do que aquilo. Porque ficou o maior para o final. Então eu não podia fazer mais do que aquilo. Irmãos, lá atrás já foi grande demais. Cura divina, salvação, uma graça que superabundou. A graça que era a pessoa da lei, que era a sombra. Você quer maior? Jesus falou, tem um maior ainda. Vai vir um ministério maior. Eliseu diz, eu quero mais. Eu quero porção dobrada. E Jesus diz, vai vir um maior, vai vir um ministério maior, que faz mais obras do que eu fiz. Vai vir um ministério que cura mais do que eu curei. Vai vir um ministério que vai fazer mais do que multiplicar pães. Vai vir um ministério que vai fazer mais do que multiplicar peixes. Vai vir um ministério que vai fazer mais do que ressuscitar o morto. Foi Jesus quem falou. Aquele... Isso daí nós temos que pregar até o fim. Isso daqui temos que testificar. Esse é o nosso ministério. Repetir o que William Branham pregou. Esse é o ministério da esposa. Repetir aquilo. Profetize outra vez. Isto é, pregue outra vez o que Branham pregou. Pregue outra vez o que o sétimo anjo deixou revelado. Pregue outra vez. Profetize. Pregue. Amém. Aleluia. Tem mais coisa aqui, quem sabe da outra pregação. Mas deixa eu ir nesse ponto. E quando Jesus estava aqui na terra, ele era o Elias. Porque a igreja era o Eliseu. E ele estava prometendo que ia derramar poder sobre a igreja e que ela ia fazer muito mais do que ele também. E durante todo esse tempo, ela fez em números maior do que ele, mas nunca fez um sinal maior do que ele. Ela fez em números, aumentando ressurreições, cura divina, bênçãos naturais que o povo recebeu, então veio maiores, com poder dobrado, veio, a igreja foi trabalhando, mas no último dia teria que vir um verdadeiro Eliseu. Aí que a pessoa tropeça. Que a igreja é o Eliseu. Mas quem foi que fez maiores obras agora? A igreja foi a zero. Quem cumpriu São João 14:12? William Branham diz que é o sétimo anjo. William Branham diz que é Malaquias 4, que cumpriu São João 14:12. Aquele que crê em mim. Olha aqui, o 95. Agora, quando isso chega à criação de coisas, é verdade. Ah, o que é verdade? Quando chega na criação de coisas, é verdade.
Jesus nunca criou diretamente qualquer coisa e a trouxe à existência. Ele nunca fez isso. Quando ele esteve na terra, no seu ministério. Mas o irmão Brana chega a explicar aqui, ó. Ele tomou uma substância primeiro. Ele tomou água e fez vinho. Ele tomou pão e fez mais pães. Ele tomou peixe e fez mais peixes. Mas ele prometeu. Aleluia. Mas ele prometeu que coisas maiores do que aquelas seriam feitas. Vê você? Agora por quê? É um dia mais maligno do que era quando ele estava aqui. Nesse tempo da era maligna, é um tempo mais maligno do que o tempo que Jesus esteve na terra. Você sabe que do tempo que houve mundo, o tempo mais maligno que tem na terra é o nosso tempo e o tempo de Noé. E o tempo de Ló. São os tempos piores do maligno. E a nossa era, ela se tornou uma era pior do que as outras, porque houve uma era antediluviana de homens pervertendo no casamento. Houve uma era assim. E depois veio uma era de Ló. Mas nos nossos dias ajuntou as duas. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló. Então ajuntou duas coisas. Lá tinha essas coisas, mas em tempo separado. No tempo de Noé, casamento e divórcio. No tempo de Ló, muito tempo depois, é que foi ter homossexuais. Mas assim será nos dias em que o Messias manifestar para os gentios Cristo numa carne profeta outra vez. Então será dupla a coisa pecaminosa, será dupla a vergonha que o povo estará sofrendo. E o pecado então piorou. Se há um poder dobrado de Deus para a igreja, há também um poder dobrado de Satanás contra a igreja. Há um poder dobrado do mundo, da sua própria carne, contra você. Você não pensa que fica galanteando aí? Vem, Satanás, vem. Tem crente que eles até ajeita assim. Vem, Satanás, vem. Ah, você não sabe. Se você tem o poder dobrado, a porção dobrada que Eliseu pediu, também tem uma porção dobrada do demônio na sua própria carne. Isso é na sua própria carne. Tentações, lutas, dias de Sodoma, dias de casamento e divórcio. É duas coisas dentro de uma era, quando aquilo foi em eras separadas. Ajuntou as duas coisas pervertidas e caiu tudo na nossa era. Na era do Filho do Homem, quando Deus, o Filho do Homem, estava em William Branham. Lá atrás ele chamou Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Mas aqui Jesus Cristo veio num homem. Era outro nome. Jesus estava numa outra carne. Você não pode chamar William Branham de Salvador, porque William Branham não é Salvador, é Jesus que é seu Salvador. William Branham é aquele que veio para abrir a palavra nos dias da voz do sétimo anjo. Tinha que ter um homem na terra, uma carne na terra. E esta carne, Deus reuniu o poder da palavra e entrou dentro dessa carne e deu o poder dobrado para ele. Se você fala em cura divina, ressurreição de morte, foi grande nos dias do irmão Branham, irmão Branham diz que a terceira etapa é maior. É poder dobrado. Irmão Branham diz, criação de esquilo é maior do que cura divina, é maior do que ressurreição. Ressurreição Jesus fez, cura divina Jesus realizou, mas criar Ele não criou.
Mas ele veio, Jesus veio nesta segunda etapa dele na terra. Que a primeira foi para os judeus, a segunda foi para os gentios. Aqui no oeste, Jesus estava num homem. Jesus é um homem chamado William Branham. Era Jesus em um homem chamado William Branham. Não é o homem é o homem. Mas Deus está no homem. Jesus era um homem naqueles dias. E eles jogaram pedra em Jesus, e Jesus perguntou: por que vocês me apedrejam? Eu não estou fazendo os sinais que o Pai disse para fazer? Diz: nós não te apedrejamos pelas boas obras, mas porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles não entenderam esse mistério. Ele era Deus em carne. E quando se prega sobre William Branham ser a manifestação desse Deus em carne aqui no oeste, o que ele não pôde fazer no leste, ele terminou no oeste. Eles acham que é demais. Isto é Bíblia, isto é mensagem do profeta, só que ele não podia dizer: sou eu. William Branham não podia dizer. Isso é terceira puxada. É você que vem agora com esse ministério para dizer: Deus esteve em William Branham. O que Deus, olha bem, o que Deus não fez em Cristo, fez em William Branham. O pentecostal diz: blasfêmia! Blasfêmia é chamar Deus de três pessoas, que é a doutrina do Papa, de Santíssima Trindade. Isso que é blasfêmia. Mas o que Deus não fez em Jesus Cristo, Deus o fez em William Branham. E está escrito, São João 14:12, aquele, não aqueles, não é uma dúzia de homens, não é meia dúzia, não é um grupo, aquele que crê em mim fará, não é farão, fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Eu vou para o Pai, vou voltar ao Pai, vou voltar em espírito, e eu não posso fazer isso mais, mas vai vir um que vai fazer maiores obras ainda do que eu fiz. Aleluia. Glória a Deus. Vou deixar essa outra pregação para trás. Vou terminar nessa daqui, já está muito bom. 95, perguntas e respostas número 3. Agora, quando isso chega à criação de coisas, é verdade. Jesus nunca criou diretamente qualquer coisa e trouxe a existência. E você sabe que o William Branham diz: haja esquilo. Mas não era o William Branham. A mesma coisa você tinha que falar que não era Jesus que tinha multiplicado os pães. E era Jesus, sim. Deus estava em Cristo multiplicando os pães. Deus estava em Branham fazendo a criação de esquilos. Ele tomou uma substância primeiro, ele tomou água e fez vinho, ele tomou pão e fez mais pães, ele tomou peixe e fez mais peixe, mas ele prometeu que coisas maiores do que aquelas seriam feitas. Amém. Agora escuta aqui, para finalizar, é o finalzinho do parágrafo, foi gostoso demais, só que tem que ter revelação e crer nisso daqui, ó. É num dia mais maligno do que era quando ele estava aqui. Vem! Isto continua sendo ele, mas usando o seu tabernáculo. Isto continua. Agora Jesus criando, ele continua criando, mas ele tem que usar o seu tabernáculo. E se você ler aqui, e foi traduzido da forma certa, porque usando o seu tabernáculo não podia ser Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o tabernáculo há 2000 anos atrás. Usando seu tabernáculo agora, era Branham. Ele fez isto. Jesus, sempre é ele fazendo mais obras. Obras maiores fará aquele que crê em mim. E que coisa maravilhosa. Quando Jesus estava em William Branham e podia dizer: você é o que eu testifiquei há 2000 anos atrás. Eu disse que viria um que cria em mim e que ia fazer o que eu não fiz lá atrás. Muito obrigado, eu estou aqui, você está cedendo o seu corpo. Eu tenho mais coisa aqui, onde William Branham diz: é simplesmente emprestando o corpo a Deus.
Você empresta o corpo a Deus e Ele está realizando estas tremendas obras na nossa vida. Não é o homem, é Deus no homem. Mas não se pode falar que é Deus quem fez, se Deus não estava no homem. Deus é salvador no homem. Deus é revelador no homem. Deus agora está pregando a terceira etapa também no homem. O irmão Branham diz, quem é? Ele dizia apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. É Deus no homem. Outra vez, o ministério da esposa de Cristo. Obrigado, Senhor, por este bom tempo na sua presença. Que a sua palavra é que nos satisfaz. Te damos graças por estas bênçãos, por esta luz. Que nós sabemos posicionar o homem no seu lugar certo. Cristo nosso Salvador. E agora, Jesus Cristo vindo em William Branham para revelar a palavra, abrir a palavra para a igreja, para fazer esse grande papel de Eliseu, trazendo maiores obras. Obrigado por tudo isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que cada irmão, cada irmã receba mais luz da sua palavra e saiba que isso daqui não é ministério de um homem, é Deus no homem. Para posicionar estas coisas, só pode ser Deus outra vez. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.